Em comércios, Quando arrivano i clienti, em casa Beh, arrangiamo perché mi piace a fare parte, Rosana? ou nas ruas. Sì, la clinica l'hai asciutta in piatina volta. A Ciampo? No, Aqui são duas gerações e uma língua que pode até parecer italiano, mas não é. Nesta pequena cidade no norte da Itália, seu Oreste, de 88 anos, e a neta dele, de 33, conversam num dialeto, uma situação comum em pequenas cidades. beh, a me piace il Veneto. Eu prefiro falar o dialeto vêneto do que a língua italiana. Só uso na hora de escrever. Bem, no, Veneto. Até hoje, inclusive, eu até me sinto mais do Vêneto do que da Itália. Visitando diversas cidades da Itália, fica claro que o povo tem um orgulho enorme do lugar onde vive. Além do idioma oficial italiano, cada pedacinho do país usa um dialeto diferente para se comunicar, entre os moradores nas ruas e também com a família. Mesmo com uma neta fluente, seu Oreste é pessimista. Para ele, nem todos os jovens conhecem o dialeto de mais de 600 anos. Com a finura quinta elementare. Lamento que nem todos da nova geração continuem assim, e o dialeto pode estar se perdendo. O que pode parecer uma sopa de letras vindo em nossa direção revela uma das mais antigas civilizações do mundo. Em vilarejos como estes, até avisos em algumas placas são escritas em dialeto, como esta que indica o nome de um bairro. Leandro é brasileiro e quando veio trabalhar nesta cidade italiana, muito jovem, nunca imaginou que a língua falada aqui não era italiano, mas bergamasco. Onde eu trabalhava, as pessoas trabalhavam na empresa lá há 20 anos, 30, né? Então eles falavam entre eles bergamasco. Então assim, houve até situações engraçadas, porque tinha eu e outro brasileiro. Aí meu chefe passava e falou assim, fala italiano. Aí eu virava pra ele assim, mas nem vocês falam italiano? Tipo, ele dava risada, né? Na grande divisão italiana, cada cidade tinha seu dialetto peculiar. Em toda a Itália, calcula-se que sejam pelo menos 30 dialetos. Segundo este professor, as línguas restritas a pequenas comunidades são heranças milenares. Dialetos são mais antigos do que a própria Itália. As três grandes coroas da língua italiana, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, assumiram este italiano como modelo, foi algo de acadêmicos. De maneira especial, a partir do 1500, em italiano se consolidou uma língua culta que era falada nas academias, nas faculdades, algo dos cultos que quase ninguém falava na rua. Nesta outra região próxima, uma das mais bonitas do país, é outro dialeto. Uma mistura de acentos e expressões com influência dos países vizinhos europeus. Uma mistura de línguas. Interessante porque, por exemplo, aqui, Lombardia, mas sobretudo a região de Lagos italianos, o dialeto tem muita influência de palavras de francês e de espanhol, mas tem também palavras que são de origem portuguesa. Este homem dirige um dos maiores centros de estudos culturais da Itália. Para ele, essas combinações não enfraquecem o país nem a língua italiana. Pelo contrário. Essas expressões da língua são uma forma de manter as tradições e são um símbolo forte de uma formação nacional que, mal ou bem, continua por gerações. Há pouco tempo, Antônio teve uma surpresa. Ele passou 2 semanas no sul do Brasil e descobriu que os antigos imigrantes italianos haviam levado para cidades de Santa Catarina os mesmos dialetos de regiões do norte da Itália. Em Santa Catarina parecia que eu estava em Bérgamo ou na Lombardia, me senti em casa. Uma dessas casas é a cidade de Botuverá. No município, a pouco mais de 100 quilômetros de Florianópolis, existe até uma festa com o nome da região italiana. O dialeto italiano mais falado no Brasil é chamado de talian.
Pelo menos 500 mil pessoas em 133 cidades brasileiras se comunicam assim em 6 estados, incluindo Santa Catarina. Mesmo separados por um oceano, 2 países ligados culturalmente há mais de 100 anos. Minha mãe, ela falava assim, quando chegar lá na Itália tem a palavra tal, palavra tal. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, mas não é italiano isso. Daí que eu fui entender que aquilo era vêneto. Porque minha mãe convivia com a avó dela e as palavras que ela falava era vêneto. E você encontra pessoas assim, os mais velhos assim, que não gostam nem de falar italiano. Eles falam, não me piace parlare italiano. Eu acho isso fantástico, assim, eu acho muito curioso. Documentos guardados a 7 chaves, conservados com muito cuidado. Se colocássemos todos os papéis juntos, a fila chegaria a mais de 14 quilômetros. Todas as pessoas que nasceram, se casaram e morreram no norte da Itália estão registradas aqui. De 1871 até 1945. E se a pessoa imigrou e depois se casou no Brasil, também tem uma cópia aqui. Nesta sala estão a história de muitos descendentes de italianos. São documentos que ajudam os estrangeiros a comprovar que familiares viveram na Itália. Cássia veio atrás desses registros e nunca mais foi embora. Hoje a brasileira trabalha e mora na mesma cidade do bisavô materno. Eles nunca tiveram oportunidade de mais ver a família, ver os pais, ver ninguém, deixaram todo mundo, não tinha condições nenhuma de voltar para cá e poder fazer isso, eu acho que é uma forma de honrar, né, o sofrimento todo que passaram, até para se adaptar, né, num outro país e sem ninguém, né, da família. Nesta outra cidade, a procura por registros dos imigrantes, segundo autoridades locais, cresceu nos últimos 10 anos. Por semana, são pelo menos 30 pedidos de checagem de certidões de nascimentos e casamentos. Noi vogliamo un turismo dove le persone acquisiscono innanzitutto la lingua italiana, la cultura e mantengono un rapporto con l'Italia. Essa catarinense veio atrás das raízes e escolheu morar na Itália. Gláucia lembra da sensação de andar pelos mesmos lugares por onde o bisavô passou. É emocionante, sabe? A primeira vez que eu estive na cidade onde nasceu o meu bisnono, deu um arrepio, assim, sabe? Uma sensação de, uau, foi daqui que ele saiu, é aqui que ele viveu, né? Poder caminhar na cidade onde ele cresceu, olhar as casas, mesmo que elas não sejam mais da mesma forma que elas eram na época. Assim como o bisavô de Gláucia, muitos italianos aprenderam como plantar e colher em áreas de clima frio. Lições valiosas que muitos imigrantes levaram para o Brasil. Il Brasile dava la terra alle famiglie di emigranti, però era tutta una terra vergine, ti davano 20 ettari di foresta, ma la foresta la dovevi coltivare, devi cominciare a tagliare piante, devi cominciare a zappare la terra e piantare e solo dopo 1, 2, 3 anni incominciavi a raccogliere frutti. O principal fruto cultivado é este, uvas especiais para vinhos. O clima da região e o tipo de solo ajudam. Nestes corredores subterrâneos, garrafas e barris descansam enquanto a fermentação dos vinhos tintos acontece. We export to more than 130 countries. The Conegliano Valdobbiadene area is really developing, so talking about jobs development as well. There's many new structures. Além do vinho, uma outra paixão dos italianos é esta. Il Brasile è il più grande produttore di caffè al mondo, quindi per forza di cose c'è una relazione.
O espresso feito assim, com essa máquina, é uma invenção italiana. O consumo de café entre os italianos é de quase 6 quilos por pessoa anualmente, bem parecido com o consumo do Brasil. Noi siamo famosi, a noi piace, la nostra cultura è caffè espresso all'italiana e cappuccino. A paixão pelo café é tanta que eles também inventaram um doce que leva café na receita. Nós estamos na região de Treviso, que é famosa por ter inventado o tiramisu. E hoje fomos convidados a entrar na casa de uma família tipicamente italiana que faz o tiramisu. Vamos lá? Benvenuta. Ciao, come va? Ciao. Benvenuta. Morena é uma dona de casa apaixonada pelo doce. O livro de receitas dela tem mais de 200 páginas. Com muita habilidade, ela separa a gema da clara. Mistura 6 colheres de açúcar e as gemas. Já a clara dos ovos é batida até virar clara em neve. Depois vem café, mascarpone e ricota com creme de ovos. Tudo em camadas. Uma delícia, muito cremoso. Segredos de um país nem tão secretos assim. Mochilas da escola viram traves. E as praças, campos improvisados. Num dos locais mais bonitos e famosos da Itália, a cena do dia a dia reforça a paixão em comum de italianos e de brasileiros. Uma mania que pode ser vista em todas as regiões do país. Atualmente na primeira divisão do campeonato italiano, jogam quase 20 jogadores brasileiros, inclusive no clube mais antigo em atividade na Itália, o Gênova, de 130 anos. O mineiro de Patinga, Júnior Messias, veio para a Itália incentivado pelo irmão que já morava aqui. Vim com a ideia de jogar, mas se não desse certo, trabalhar e, como muitos imigrantes no Brasil fazem, vai para fora para procurar uma vida melhor. O que nunca foi fácil. Ele chegou a jogar em times da 5ª divisão da Itália até chamar a atenção. Drible por drible. A capacidade de definição na área foi o suficiente para ser contratado por uma das equipes mais populares. Hoje, com apenas 33 anos, ele já tem muita história para contar. Sguardo in area, cross basso, Messias! A minha cabeça nunca passava por isso, porque eu comecei a jogar profissionalmente, eu tinha já 27 anos. Cheguei na Série A, eu tinha 29 anos. Com 30 anos fui contratado pelo Milan. Primeiro ano ganhei o campeonato italiano, depois, ano seguinte, a gente jogou a semifinal da Liga dos Campeões. Antes, quem era ídolo virou adversário ou parceiro em campo. E ele virou um dos grandes jogadores, daqueles que inspiram meninos e meninas. Porque me piace molto giocare. Eu quero ser jogador de futebol e meu sonho é jogar a Série A, o Calcio. Da quando comecei jogando como zagueiro, continuo, não quero outra profissão. Uma popularidade que se traduz no número de clubes profissionais e amadores na Itália. São mais de 4.000. Pequenos times funcionam como a porta de entrada. Foi assim para o Júnior Messias e para os que estão no início da caminhada, como o Gabriel. O jovem já passou por 4 times do país. Atualmente joga no Torre de Rovere, clube da 6ª divisão da Lombardia. E ele ainda quer mais. Um time grande assim, time que briga por competições, briga por título, sempre é a minha meta. Onde vinha a oportunidade, eu aceito. E de onde surgiu esse gosto por futebol? Eu via meu pai jogando, via
na televisão, os times. O pai de Gabriel é o único da família que veio com o filho. Quando não está levando e assistindo os treinos de Gabriel, Adriano trabalha com tecnologia de informação. Mas o assunto preferido é mesmo um só. Futebol. Às vezes eu acho que eu sou louco. Contagiado, Gabriel busca um grande sonho: ser um craque no país onde os bisavós nasceram. Eles vieram para São Paulo há mais de 50 anos, um estado que logo se destacou no esporte, graças aos imigrantes. Futebol, de uma maneira geral, vai te dar uma unidade de amenizar um sentimento de saudade da sua pátria-mãe, da qual ele deixa, e ele vai dar essa acolhida na paixão que já propriamente já está intrínseca no jogo. O primeiro time italiano no Brasil foi o Palmeiras, fundado em 1914 com outro nome, era Palestra Itália. Hoje são mais de 60 clubes fundados por italianos no país. Esquadra de cáutio ou time de futebol? Para quem gosta do esporte, a língua é um mero detalhe. Em campo, o que importa é o jogo, bola rolando e gol para vencer o adversário. E olha que brasileiros e italianos concordam. Que gol é gol. O primeiro capitão da seleção brasileira foi um ítalo brasileiro, como foi Bellini e Feola, capitão e treinador da primeira conquista do Brasil em 58. Ítalos brasileiros, como foi e como é Luiz Felipe Scolari. Para achar espaço num esporte tão concorrido, Gabriel treina diariamente. Todas as tardes ele arruma a mala de treino. Além das chuteiras e do meião, ele carrega a esperança de toda a família. Saudade bem grande. Todo dia você conversa com eles. Quando você volta? Quando vem pra cá? Vamos se divertir um pouco? Falei, calma, tenho que fazer minhas obrigações primeiro. Já eu tô aí. Durante dias e dias, esta era a única vista de homens, mulheres e crianças que atravessavam o Atlântico. Avós e bisavós de muitos brasileiros. Na bagagem, além dos sonhos de uma vida melhor, as memórias dos sabores, da música, das cidades. A grande imigração aconteceu quando a Itália passava por dificuldades econômicas, políticas e sociais. Famílias inteiras vendiam o pouco que tinham e saíam de onde viviam no território italiano para embarcar num navio rumo à América. Entre 1860 e 1920, cerca de 7 milhões de italianos zarparam para o Brasil com a ideia de construir uma vida melhor. Uma das principais saídas para o Atlântico era aqui, no Porto Antigo de Gênova. Porque aqui estavam as companhias, estavam os armadores, 2.000 a 3.000 pessoas juntas. Quase todos isso foi de terceira classe, a classe imigrante. Essa era uma vida complicada. A diferença entre as classes sociais já era percebida logo pelo tipo de bagagem. Os imigrantes costumavam usar sacos como estes aqui para guardar o pouco dos pertences que tinham que podiam levar. No entanto, comerciantes e aristocratas usavam baús e malas de couro como estas aqui. A dificuldade não era só em chegar com malas, mas também para dormir e para conviver entre pessoas. Neste lugar aqui era um alojamento masculino, onde as camas ficavam extremamente próximas, tudo era de forma coletiva. Alguns detalhes, objetos, retratam justamente como esses imigrantes viviam. Aqui
Aqui, nesse local, tudo é igual a 150 anos. Registros fotográficos e documentos de famílias inteiras. O maior número de imigrantes saía de vilarejos e de pequenas cidades como essas. A maior parte da região do Vêneto, inclusive os tataravós dessa mulher. Esta é a única foto do casal junto, pouco antes de embarcar para o Brasil em 1883. Emigra com uma criança de 2 meses, que não era um caso, não é só ela que faz isso. A gente começa a se perguntar, poxa vida, mas com uma criança de 2 meses, uma de 3 anos, 6, 11, 14 e 17 anos. Quanta dificuldade essa pessoa passou. Homens e mulheres vinham para trabalhar em fazendas de café de São Paulo e Minas Gerais, substituir a mão de obra escrava. As passagens eram pagas pelo governo brasileiro e pelos próprios fazendeiros. São Paulo tinha 30 mil habitantes. Só em 1891 passam pela hospedaria de imigrantes quase 90 mil pessoas, a maioria da Itália. Então você vê que assim, num ano só passa o triplo da população que São Paulo tinha. Mas o país precisava de famílias que desbravassem áreas e ocupassem de vez o Brasil. Terras eram prometidas para aqueles que seguiam para os estados do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os parentes de Kátia decidiram seguir esse caminho. Eles vão inicialmente para a região de Bento Gonçalves, ficam lá por alguns anos e depois se estabelecem na região central do Rio Grande do Sul, que hoje se chama São João do Polesne. A comunicação com aqueles que ficaram no antigo continente era muito limitada. Cartas não davam conta de tanta novidade. A família aumentou. Filhos e netos da Luídia, de tantos outros italianos, nasceram e cresceram. E eu preparava a minha mala quando eu era pequenininha e dizia, tchau mãe, eu vou para a Itália, na terra da avó. Tinha 4 anos. Uma foto publicada na internet trouxe pistas para Kátia descobrir uma parte da família que ainda vive na Itália. 2 anos atrás, a Ilênia me procurou através das redes sociais, porque eu tinha postado essa foto que está no livro, que é a única foto que a gente tem do casal que migrou. E ela já com a foto me disse, mas nós somos parentes. Nós somos parentes. E a partir daí se abriu um mundo. Um mundo que deu muitas voltas e um elo Brasil-Itália se uniu novamente. Seguindo o sonho de criança, a gaúcha descendente dos primeiros italianos fez o caminho inverso dos tataravós e veio morar na Itália. Mas diferente dos antigos familiares, o objetivo não foi desbravar novos horizontes, mas sim conhecer de perto a própria história. Depois de 150 anos, trouxe todo esse círculo de volta. A Luídia somos nós. É qualquer mulher imigrante. A areia da praia é praticamente a mesma de quando os italianos chegaram ao Brasil. Só que agora, cedinho, os primeiros a pisarem na orla são estes esportistas. São pessoas de todas as idades. Nas mãos, em vez da raquete, é o tamborel. Talvez pudesse ser um pandeiro, mas não. Só que foi uma herança dos italianos que vieram na década de 30 aqui para Santos, no litoral de São Paulo. E eles deixaram uma herança de um esporte italiano chamado tamburello. Aqui, adaptado para as areias da praia, virou o tamborel. Bola para o alto, mesmo quando o jogo não é de campeonato. Para essa turma, a vitória é um mero detalhe. Eu passei no médico, os números deram alterados, que eu era bem ocioso, só ficava na frente do computador. Ouvi o barulho do tamborel. De uma semana para outra, eu deixei de dormir às 7 horas da manhã, porque eu ficava jogando online até às 7 da manhã. Eu comecei a acordar às 6 horas da manhã para jogar tamborel. Cíntia treina há 1 ano e montou um grupo para incentivar iniciantes. E essa herança italiana aqui para Santos foi bem-vinda ou não? Foi muito bem-vinda.
Os italianos têm muito para ensinar, assim, a tradição italiana não é só pizza e massas, né? É o tamborel também. 150 anos foram mais que suficientes para criar laços fortes entre Brasil e Itália. Inclusive entre cidades portuárias, Santos e Gênova, que têm tantas características em comum que agora são oficialmente cidades irmãs. Neste ano nasceu uma parceria para aproximar ainda mais as duas e promover trocas na cultura, na educação e na economia. Estamos dentro dessa parceria movimentando muitas áreas, o próprio porto, tudo que tem a ver com logística e transporte. Outro ponto importante é o turismo. E os italianos vão poder ver onde os avós chegaram. Isso é muito legal. Entrou nesse país será muito importante. Nos 150 anos da imigração, a história foi recontada na cidade em cores e em símbolos. O mural apresenta os 3 momentos: a partida, a emoção, o medo e a alegria de chegar. A partida, a emoção, o medo. Num porto do outro lado do Atlântico, o mesmo símbolo. Nossa equipe veio conhecer as semelhanças e as diferenças entre Santos e a irmã mais velha, Gênova. Gênova tem mais de 550 mil habitantes, número um pouco maior do que o da cidade de Santos. As construções antigas invariavelmente têm janelas verdes, mas são as lojas e comércios que chamam a atenção. Algumas têm 250 anos, como esta. Numa das mais tradicionais confeitarias da cidade, doces que parecem joias. Em qualquer lugar do mundo, os portos dão condições econômicas e são capazes de mudar uma região. Hoje a Itália ainda respira essa proximidade ao mar, mas agora com navios de cruzeiro e de turismo. Logicamente que Gênova mudou. Hoje é uma cidade de gastronomia e revela um modo de viver moderno dos italianos. Tanto aqui na Itália como no Brasil, a característica de cidades portuárias, a simpatia e a maneira cordial de dar boas-vindas. É o caso do dono deste açougue. Esse teste é muito legal e antigo. Matteo deixa tudo escuro e coloca um dos ovos à venda no feixe de luz. Ele garante que este é o único teste para saber se o ovo está fresco. É fácil, olhem. Quanto menos ar dentro do ovo, como aqui em cima, mais fresco. E, logicamente, o produto não está passado. Com isso, nossos clientes podem ter um produto fresquíssimo, ideal para fazer uma boa massa ou tiramisu, por exemplo. O comércio tem 113 anos. Os pais de Matteo fazem parte da 4ª geração de comerciantes e ainda estão ativos. 66, 67. Neste endereço estamos desde 1967 e usamos as mesmas receitas. Eles garantem receitas gostosas e honestidade na hora de vender. É o que mantém as portas de todos esses comércios abertas há mais de um século. O que a gente faz aqui é igual ao que faríamos na nossa própria casa. Aqui é assim e por isso sou muito feliz. O tempero é segredo de família. Ela está dizendo que é como se fosse uma musculação para os braços. Mas o que na Itália é considerado arte merece até aplausos. Obrigada. Hoje nós vamos comer uma comida muito especial da família Sotoriva. Nós fomos convidados para ajudar no preparo de macarrão bigoli, que é um tipo de macarrão muito comum na região do Vêneto. E agora eu vou conhecer então essa família, Dona Maria Teresa, vovó. Vem comigo.
Ciao, buongiorno. Bem-vindos. Come va? Bene. Maria Teresa, de 82 anos, nasceu e cresceu nesta pequena cidade no norte da Itália. É ela quem faz a massa. Além da experiência, vão na receita farinha, ovos e um pouco de vinho. O formato parece um espaguete, mas não é. Tradicionale proprio bigoli. O bigoli é muito tradicional. O próprio bigoli é do Vêneto, mas também outras massas quando são feitas em casa. Bigoli leva molho com ragu e também pode ser feito com pesto. Ela mistura, sova e abre a massa com muita habilidade. O rolo de madeira foi feito pelo pai dela e guardado com carinho até hoje. Sal na água e massa no fogo. Ela faz uma pergunta importante. Tutti quanti? Estamos em quantas pessoas? 6. Durante o cozimento, ela rala o queijo na hora. Dona Teresa faz questão de mostrar orgulhosa o maior prêmio que uma nona pode ganhar. Agora, o que eu quero saber foi quem deu esse avental lindo aqui, dizendo que o melhor restaurante que existe é da vovó Maria. Foram meus netos que me deram. Os 8 se juntaram. Tenho 4 meninas e elas tiveram 8 filhos, todos meninos. Tutti maschi. Com as massas cozidas, ela mistura o bigoli com o molho ragu, que é parecido com o bolonhesa, e o queijo ralado. E o molho adere, suga, fica bem saboroso na massa. O único momento em que a casa fica em silêncio é na hora do almoço. É importante para a saúde? Para nós italianos, comer é muito importante para a saúde e para a gente ter companhia na cozinha. E para terminar, um ritual muito popular em toda a Itália, um gran finale para um delicioso prato de massa com molho. Aqui na Itália eles chamam isso de scarpetta. Quando você termina o seu prato, sobra ali um molhinho, né? Então eles pegam o pão, um naco de pão, e passam para limpar totalmente o prato. Prato limpo, hora da sobremesa. Nossa próxima parada é uma pequena cidade que é sinônimo de sorvete. Por todo lado que se olha, sorveterias. Para nós, a atividade do sorveteiro é muito importante para a região. Os sorveteiros foram protagonistas em toda a Itália e até na imigração promoveram as sorveterias, até na América do Sul. Essa aqui é uma máquina da década de 20 e 30 que fazia sorvete. Funcionava em uma época que se pegava gelo em cima da montanha para conseguir fazer o sorvete. O mestre sorveteiro Teonilo é um dos mais antigos da região. Ele mostra a infinidade de sabores. Um deles é ainda mais especial. Ah, ele tem sorvete até para homenagear os netos. É um negócio que está na família há 35 anos, começou com o avô de Teonilo. Esta aqui é minha mulher quando era pequena. O filho faz parte da nova geração e explica que o estilo italiano de fazer sorvete é simples. O importante são os ingredientes frescos, como este de avelã. Esse leva ovo, amêndoas, açúcar e creme de avelã. Aí, ó, já estão falando que cremino que é o melhor de todos. Cremino. Ó, ele é extremamente cremoso. Em todo o canto na Itália, há filas de sorveterias. Esta tem um gelato especial. Meu avô, logo quando inventou o sabor de flocos, me fez provar. Foi o primeiro sorvete que eu experimentei e não esqueço, nunca mudamos a receita. Ele abre a cozinha e mostra o segredo do stracciatella original, a mistura líquida que é a base para o sorvete. Na máquina de mais de 60 anos, os ingredientes vão virar gelato em 15 minutos.
Agora é a vez de colocar o chocolate meio amargo na massa. Percebe que tem muito do artesanal. Gelato pronto e servido fresquinho no balcão. Então agora eu vou experimentar o verdadeiro sorvete de flocos aqui da Itália com o neto de quem inventou. É muito bom, é muito cremoso. Pasta e gelato, 2 receitas simples que encontraram 2 valorosos ingredientes: o apetite e a criatividade dos italianos para ganhar o mundo.